Olá, seja bem-vindo ao Palavra do Especialista, o podcast do CTC que traz as principais tendências agronômicas do setor sucroenergético. Eu sou Henrique Dávila, gerente de desenvolvimento de mercado CTC, e hoje eu tenho o prazer de conduzir o bate-papo de hoje. Estou aqui com o meu colega Jardélcio Carvalho. Jardélcio, engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, com mais de 15 anos de experiência no mercado de bioenergia e atualmente lidera o time de desenvolvimento de produtos CTC. Seja bem-vindo, Jardélcio. Muito obrigado, Henrique. Prazer estar aqui poder compartilhar um pouco dessas informações do podcast. Bom, o objetivo de hoje desse podcast é a gente falar um pouco, trazer um pouco da sua visão sobre como as usinas podem potencializar a sua produtividade dos canaviais através de escolhas varietais mais estratégicas e também com a utilização de um manejo mais otimizado, permitindo maiores ganhos de produtividade. E para iniciar o nosso bate-papo, Jardélcio, eu gostaria de contextualizar o cenário de produtividade do setor. Como a gente sabe, apesar dos ganhos genéticos trazidos pelas instituições de melhoramento, não só o CTC, mas as demais instituições, sim, a gente vê que a gente está relativamente estagnado em termos de produtividade agrícola. Muito em função dos fatores detratores de produtividade, como a própria intensificação de algumas pragas de doenças, a própria intensificação da mecanização agrícola com pisoteio e a expansão para as áreas com ambientes mais restritivos. Como você vê a questão da evolução da produtividade da cana quando comparado com as principais culturas, como soja e milho? Henrique, então a gente tem que colocar um fator aqui que a cana ela mudou completamente o sistema produtivo nos últimos 20, 25 anos. Né? A gente tem uma realidade completamente diferente da primeira década ali de 2000 adiante. A gente, com o fim da queimada, né, que foi ótimo para o setor, trouxe toda uma questão de sustentabilidade, a gente mudou completamente o jeito de produzir cana-de-açúcar. Junto a isso, também tem a questão da mecanização, como você bem colocou aí. A gente tem hoje, praticamente 100% de toda a operação dentro das usinas são mecanizadas, e isso trouxe um desafio gigantesco na produção de cana. Tá? A gente pega outras culturas, soja, milho, eles têm um ganho combinado ali muito maior do que a cana no Brasil, porém tem uma diferença no manejo que é importante ressaltar. As outras culturas, ela aconteceu o inverso da cana. A gente primeiro tinha que... As máquinas se adaptavam às culturas, as grandes culturas. A cana, a gente que teve que se adaptar às máquinas, né? Com a questão da mecanização, então tudo isso trouxe uma série de desafios. Essa questão do ambiente restritivo foi algo imposto para a gente, né? A gente não quis avançar em áreas de ambiente restritivo, como a gente já estava bem consolidado nesse eixo aqui, Ribeirão, Piracicaba, em São Paulo, central de São Paulo, a gente acabou expandindo para o oeste do Brasil, Minas, Goiás, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que são áreas que têm um ambiente restritivo muito maior percentualmente. Então, assim, a gente teve que desenvolver uma nova forma de produzir cana e todos esses detalhes mudou completamente a genética. A gente tem, até o começo da década de 2000, a gente tinha genéticas da década de 70, da década de 80 que eram produzidas. Hoje, com o avanço dos programas de melhoramento, a gente conseguiu melhorar a disponibilidade de variedades. Todo ano a gente lança materiais novos, a gente tenta buscar materiais mais adaptados, mas isso é um desafio de como manejar. Eu tenho hoje uma diversidade de opções. Às vezes o agricultor, por receio, ele vai usar uma genética um pouco mais antiga porque ele já tem uma informação sobre ela, ele já conhece aquele material. Então, por receio de arriscar, ainda mais num ano como a gente está aqui, o fator risco ele entra com um peso maior e acaba travando a produtividade do setor, sabendo que a gente pode explorar isso de um jeito muito melhor. E uma outra variável, Jardélcio, que sempre acaba entrando, compondo aí a produtividade agrícola, que a gente muito fala, é o clima. Sim. E o clima, cada vez um desafio maior. Às vezes ele acaba ajudando, mas na maioria das vezes ele acaba se tornando um vilão da produtividade da safra. Como as usinas estão se planejando melhor para poder enfrentar esses desafios climáticos? Bom, acho que a resposta que tem aqui é que não tem uma resposta, porque o clima todo ano ele vai ser diferente, a gente vai ter condições desafiadoras que vão acontecer e estão acontecendo de uma forma muito mais rápida. Um exemplo que a gente fez um levantamento no próprio CTC lá desses dados climáticos, nos últimos 6 anos, de 2019 para agora, os últimos 4 anos foram diferentes, foram com graus maiores de oscilação, tanto para bom quanto para ruim.
Tá? Então você tem cenários mais desafiadores com restrição hídrica em ambientes, em regiões que a gente historicamente tinha uma distribuição de chuva melhor. Exemplo, o caso da safra 24-25 ali em Ribeirão Preto, que teve um recorde de incêndio, de déficit hídrico. Porém, no ano anterior, a gente teve uma super safra, que foi formada lá em 2022, na primavera, verão, que quando choveu bem, teve uma regularidade boa de chuva, e a safra 23-24 a gente teve um recorde de produtividade no setor. Então, o que a usina pode fazer é saber bem que variedades que conseguem, que janelas melhores você tem para produzir essas variedades, entender o comportamento dessas variedades. A gente tem hoje variedades que a gente tenta arrastar ela, jogar ela um pouco mais para frente, só que ela não tem uma brotação boa, por exemplo, no sequeiro. Então você tem que fazer uso ali de outras ferramentas para poder desenvolver melhores materiais, como por exemplo uma irrigação de salvamento ou vinhaça. Então são ações que as usinas vão ter que começar a colocar no dia a dia de forma cada vez mais precisa para poder manter o canavial o mais sadio e o mais longevo possível. Perfeito, Jordelso. E uma outra dor do setor, que até modéstia à parte, para mim, é a principal dor hoje, pensando em produtividade agrícola, que é a questão de produzir em ambientes restritivos. Então a gente vê aí, percebe que cada vez é um desafio mais intensivo. Sim. Então minha pergunta é por que produzir nesses ambientes restritivos está se tornando cada vez mais um foco estratégico para o setor? Primeiro porque, igual você bem colocou no começo lá, né, a gente foi colocado nesse cenário, né? Tem alguns dados lá que, por exemplo, inclusive após essa expansão que teve, né? Porque a gente tem que lembrar que a entrada do mercado flex, a gente tinha 5 milhões mais ou menos de hectares hoje no Brasil sendo produzidos com cana-de-açúcar. De 2010 adiante, a gente já estava com 10 milhões de hectares. Então, de 2005 até 2010, a gente praticamente dobrou a área produzida de cana-de-açúcar no Brasil, e a gente se mantém nesses 9, 10 milhões de hectares ano após ano. Até hoje, a gente não conseguiu avançar muito mais nisso. Só que a gente avançou para essas condições que são solos muito mais restritivos. São áreas que eram mais baratas para arrendamento, eram áreas que o investimento valia mais a pena, só que eram áreas extensionistas. Então você tem que construir um perfil, assim como aconteceu no Mato Grosso, aconteceu em outras áreas agrícolas, demora tempo para você conseguir transformar um ambiente, mesmo que restritivo, num potencial produtivo melhor. E a gente ainda está nesse processo de conseguir expandir. Dito isso, é importante ressaltar que as instituições de melhoramento de genética de cana, incluindo o CTC, elas estão olhando para isso, elas estão evoluindo nisso. Hoje, dentro do próprio CTC, a gente tem 2/3 dos esforços que a gente tem para selecionar canas para essas condições, porque a gente tem hoje de ambientes restritivos, né, que a gente, dentro da classificação de ambiente nossa, a gente fala D e E. Isso hoje no mercado é praticamente 40% do mercado Centro-Sul, tá? Então é muita coisa, mas a gente tem conseguido evoluir. Eu acho que reflexo disso são as variedades que a gente está lançando para o mercado. A gente tem hoje a própria CTC 9006, que é a variedade com maior intenção de plantio, justamente por essa flexibilidade de conseguir trabalhar bem nesse cenário restritivo. E também cabe um ponto que o restritivo, a gente não fala só de potencial produtivo. Tem outros fatores detratores do ambiente restritivo que são importantes. A gente tem a questão de doenças, que você tem uma pressão maior, de pragas, eventualmente vai acontecer ali dentro. Então você tem materiais que tenham sanidade, que tenham longevidade, que tenham perfilamento interessante, são variedades que você vai conseguir ter um melhor resultado ali dentro. E aproveito também até para falar que buscando essa janela de ampliar variedades ali tanto para precoce, médio e tardio, a gente está lançando outros materiais, isso está tudo mapeado dentro das principais instituições. A gente tem agora o recém-lançado Adivana 2, que é um material ali precoce, médio, inclusive tendo resultados melhores do que a própria 9006, que já está consolidada no setor, 9008 e outros materiais aí de mercado. Então, assim, a gente está olhando para isso, a gente espera conseguir melhorar o teto produtivo nesses locais, mas a genética está sendo entregue. A gente agora tem que também pensar como manusear esses materiais, tá? Buscar a melhor produtividade deles. É isso que vai fazer o resultado na última linha ali do balanço ficar positivo. Tá? Perfeito, Jordelso. Só complementando, acho que um ponto muito interessante que você tocou, se a gente pegar um pouco do histórico do setor, há 5, 6 anos atrás, a gente só tinha a RB 86, 7515 como opção genética para esses ambientes restritivos. E agora a gente vê, não só do CTC, mas das outras instituições também, um portfólio cada vez mais rico aí, com soluções de fato para serem trabalhadas nesses ambientes mais desafiadores. Legal, é isso aí. E já emendando com uma outra pergunta, você falou muito bem aí da questão do manejo. Não basta apenas a genética.
Nós temos que trabalhar cada vez mais com essa integração genética, manejo. E aí, pegando alguns dados recentes do próprio CTC, a gente vê que estudos mostram que mais de 50% da área colhida foram com variedades alocadas fora do seu posicionamento de bula, seja do CTC ou das outras instituições. Por exemplo, colher uma 7515 precoce ou uma 6928 em ambientes restritivos. A minha pergunta é o seguinte: qual que é o impacto produtivo e financeiro disso, de colher essas variedades de forma não recomendada pelas instituições? Bom, o impacto é grande, a gente perde produtividade. Primeiro que esses materiais não foram selecionados para isso, mas aí eu queria fazer um ponto que assim, é um desafio gigantesco dentro da usina conseguir manusear e manejar toda essa distribuição de ambientes, distribuição de locais, porque isso é muito dinâmico. A gente sabe que num ano, às vezes você vai perder uma área de arrendo, você vai arrendar uma outra área, você acaba saindo de uma região indo para outra. Então tem uma série de desafios ali dentro que eu gosto até de colocar que assim, a usina, para mim, ela é uma empresa de logística. Então, você primeiro tem que ter uma logística eficiente para abastecer a indústria. É o papel principal. Diferente de grãos, de cereais, que você, no fim do dia, você pode levar para um armazém, você pode adequar melhor como manejar o momento de colheita, e mesmo assim é bem apertado, né? A gente sabe que tem variedades ali de soja, híbridos de milho, que tem condições específicas de janela também, mas a usina ela tem um desafio adicional, que a indústria precisa se manter viável e ela tem que se manter abastecida. Então, a gente sabe que muitas vezes eles acabam passando por cima, por questões logísticas, de colher uma área no momento adequado, porque você já está com uma frente de colheita ali, eu não vou voltar depois para colher essa área. Eu tenho que ir lá, colher, e infelizmente tem que colher desse jeito. Então, isso é um papel que a gente tem que adicionar essa variável com relevância dentro do planejamento agrícola nosso, na hora que for colher os materiais, na hora que for fazer esse dimensionamento, porque isso gera um impacto gigantesco. Os números que a gente tem da última safra é que a gente pode perder mais de 1 tonelada de açúcar só manuseando nos momentos inadequados ali da colheita. É muita coisa, né? Exato. E assim, a gente não está falando de genética nova, a gente está falando que pode melhorar o resultado produtivo. A gente está falando simplesmente com o que eu tenho hoje de variedades no campo, eu só acertando o momento ideal da colheita, o ambiente que eu vou alocar aquele material, ele já vai me entregar 1 tonelada a mais. E 1 tonelada a mais aí, a gente estava com alguns números que a gente pode chegar até R$ 1.900 por hectare. Isso aí já paga o meu programa de nutrição. Então, assim, eu não preciso deixar de adubar. Às vezes eu fazendo uma adequação de melhoria logística, de pegar as variedades dentro do momento certo, no ambiente correto, na próxima safra eu já vou ter um caixa suficiente para poder fazer algo a mais na minha lavoura e produzir um pouco mais. Então isso tudo tem que ser colocado em pauta. Eu só queria trazer um ponto adicional aqui para o setor em si, tá? Porque se tem uma informação que ainda hoje a gente sabe desse resultado dos dados que chegam para a gente, né, que a gente tem cadastrado. Então, tem até um risco adicional que assim, o setor ainda nem sabe, em alguns momentos, qual ambiente está plantando. O banco de dados ele tem uma falha por trás. Então, assim, é muito importante todos olharem para isso com muito cuidado, saber realmente, estou plantando nesse ambiente certo, esse é realmente o ambiente, então eu faço uma análise pedológica para poder fazer a caracterização desse ambiente, saber exatamente qual a condição produtiva que eu tenho, porque isso vai garantir o resultado seu para os próximos 5 anos, que seria o ciclo ali do canavial. Perfeito. Você vê que tem uma série de ações de manejo que a gente pode fazer e a gente não está falando de grandes investimentos, né? Somente trabalhar melhor o manejo, como o número impactante que você trouxe de 1 tonelada a mais de açúcar por hectare, é um número bastante impactante. Sim. E pensando, assim, nós falamos muito de produtividade, mas a gente sabe que o indicador mais importante em termos de produtividade é tonelada de açúcar por hectare. Então, tem uma outra variável muito importante também, que é o ATR. Como você vê os principais pilares para que a gente consiga trabalhar um ATR de alto nível? O que pode ser trabalhado em termos tanto de genética como de manejo? Bom, aí é um ponto que ele é crucial a gente olhar de volta para a questão do planejamento. Tá? A gente tem alguns levantamentos que de novo, às vezes por questão da condição logística, a gente acaba colhendo canas que ainda não estão preparadas fisiologicamente maduras para poderem ser colhidas. Então a gente tem colhido cana, por exemplo, que é cana de 9, 10, 11 meses, sendo que o ideal seria colher canas de 12 meses adiante. Tá? E aí entra o ponto do melhoramento. O melhoramento genético, nesse ponto, ele tem uma ação crucial. Infelizmente, até dá uma notícia ruim para o setor, tá? Mas a gente não tem uma variedade perfeita no setor. O ideal seria ter uma variedade
que ela fosse rica desde o começo até o final da safra e que fosse possível produzir ela desde os ambientes mais favoráveis até o mais restritivo. A gente não tem isso ainda, mas um dia a gente talvez chegue lá. Talvez a gente não vai estar aqui para contar porque não vai ter mais serviço para a gente, mas hoje a gente tem que alocar as variedades onde elas expressam maior potencial produtivo. E para isso, o melhoramento genético, a gente consegue selecionar materiais que tenham um valor de ATR superior ali no começo de safra. E aí um ponto relevante disso são genéticas novas. Tá? Materiais mais novos são selecionados justamente nessas condições de padrões já de mercado estabelecidos que a gente consegue entregar mais nessas janelas iniciais. Isso faz toda a diferença para a indústria, porque a gente levar uma matéria-prima com maior qualidade, você tem um ramp-up ali da indústria mais rápido, você tem uma eficiência industrial melhor e, obviamente, você consegue colocar essa usina rodando ali de forma mais eficiente. Tá? Então, eu queria até destacar alguns materiais que poderiam fazer isso, tá? Dentro de um portfólio. Hoje a gente tem no CTC uma série de variedades que podem cumprir esse papel. A própria Adivana 2 que eu falei, para ambiente restritivo, é um material que tem uma terra interessante para o começo de safra, mas para ambientes mais favoráveis, a gente tem a Adivana 1, que também é outro material que entrega uma super consistência de resultado, entrega riqueza ali no começo. A 9009, CTC 9009, CTC 9007, que pode ser ali uma precoce 2 para complementar minha janela. Então, assim, existem opções. O mercado hoje tem possibilidades. E aí eu até colocar um ponto que cada vez mais a gente vai trazer mais oportunidades para o mercado e vai aparecer mais oportunidades, não só do CTC, como das outras instituições. Então, hoje a gente tem um desafio até de escolher que material colocar nessas janelas, principalmente para a gente poder alocar da melhor forma. Então, a gente não precisa selecionar um em detrimento do outro, a gente pode usar de forma complementar as genéticas que estão hoje no mercado. Perfeito. De novo, a gente volta na questão da solução genética, né? Não é uma ou outra variedade, sim a gente trabalhar com um portfólio de soluções para, de fato, entregar a melhor alternativa em cada situação para o produtor. Sim. Além disso, a gente sabe que existem soluções no mercado. Tá? O uso de maturador é algo super consolidado hoje, tá? De você conseguir, de forma artificial, melhorar a fisiologia do material e conseguir entregar mais resposta. E aí, até trazendo para essa questão do manejo, você conhecer os materiais para poder saber em que material que responde mais ou menos para o maturador, principalmente pensando no cenário de risco que a gente tem hoje de custo mais apertado, de incerteza de mercado, é também relevante. Então, assim, o maturador funciona, a gente sabe que é uma ferramenta já consolidada, tem diversas opções hoje no mercado, tanto maturadores convencionais, hormonais, quanto a parte também nutricional. Só que aí eu gostaria de colocar esse ponto adicional, que é importante você saber em que genética você está colocando para expressar o máximo potencial. Tá? Porque às vezes você está fazendo em área total e talvez não precisaria. Você poderia economizar esse dinheiro para um outro trato cultural ou para uma outra ação ali na frente. Aproveitando o gancho que você deu aí da questão do maturador, eu gostaria agora de, já caminhando para o nosso último bloco, falar um pouco sobre o projeto Pacote Tecnológico, ou extensão da bula. Sim. Que é um projeto bastante inovador, né, que ele permite a gente ter muito mais informações da variedade, que vai muito além da bula tradicional, como recomendações avançadas de manejo das variedades. Eu queria que você falasse um pouco, Jardel, sobre esse projeto, na prática, como ele pode ajudar o produtor a obter maiores ganhos de produtividade. Legal. Henrique, então, esse projeto ele iniciou em 2019, 2020. Tá? O CTC, inclusive, recebeu uma demanda dos clientes para poder trabalhar esse tipo de informação. Porque hoje o que acontece na usina? Tá? Você recebe uma genética nova, e igual eu falei, todo ano está sendo lançado materiais por todas as instituições. Você tem um tempo de aprendizado para poder conhecer esse material. Uma coisa é você chegar no decisor técnico da usina e falar, eu preciso de um material precoce para ambiente restritivo. Beleza, tem esse material. Preciso de um material tardio para ambiente intermediário. Tem esse material. Outra coisa é quando isso cai na operação da usina. Então, na operação é que você vai realmente, o pessoal de tratos, o pessoal de colheita, o pessoal de plantio, que vai realmente conhecer como o material se comporta na vida real. O resultado a gente sabe que ele vai entregar na parte genética, mas como eu manuseio esse material? Tá? Então, o pacote tecnológico é uma ferramenta para a gente sair do o que plantar para como manejar. Tá? Então, como que a gente maneja esses materiais? Qual que dá mais ou menos resposta? Se eu colocar dentro de uma condição produtiva, dentro da minha usina, dentro do meu padrão de produção, como que isso vai responder? Tá? Então, a gente escolheu alguns temas baseados nessas demandas, nas principais demandas do setor. Tá? A gente, obviamente, elencou temas que são mais relevantes, principalmente com relação a custo, com relação à eficiência operacional, para a gente criar a bula estendida das variedades.
E além disso, a gente traz outras informações para justamente não precisar do cliente construir essa curva de aprendizado. A gente não quer que o cliente perca dinheiro, perca tempo e perca recurso com isso. Sabe? A gente quer que o produto chegue na mão dele de uma forma estruturada e que ele, desde o primeiro dia que ele recebeu as variedades CTC, ele consiga explorar o máximo potencial produtivo dessas variedades. Tá? Sabendo que o potencial genético está ali, mas como que eu faço para não perder esse potencial genético? Como que os meus tratos culturais vão fazer esse potencial genético ele ser mantido ou até potencializado? Tá? Eu queria trazer aqui algumas visões disso, tá? De alguns temas do pacote. A bula, inclusive, está no site do CTC. Todos puderem depois dar uma olhada, vocês têm todas as informações. O nosso time do CTC pode dar um apoio com relação a como usar essas informações no dia a dia. Mas aqui tem alguma informação só para ilustrar algumas informações do pacote. Tá? Aqui é primeiro com relação à tolerância herbicida. Tá? Esse aqui é um trabalho que a gente já faz há pelo menos 5 safras, que a gente está rodando esse ensaio com cana-planta e cana-soca, com os principais materiais de mercado do CTC. E a ideia, deixar bem claro que assim, todo herbicida seletivo para cana, ele não causa fitotoxicidade, desde que usado dentro das condições de bula. Só que, de novo, como a gente sabe que a usina é uma operação logística, difícil, que às vezes por questões operacionais eu tenho que às vezes dar um passo ali que eu sei que eu vou ter um impacto, a gente pensou em como conseguir classificar isso aqui de uma forma mais fácil de entender. Se eu tiver que dar um deslize, se eu tiver que fazer um repasse, se eu tiver perdido a mão e ter que fazer uma catação, que tipo de variedade, como cada variedade vai responder para herbicida nesse caso. Tá? Então aqui tem uma classificação que a gente colocou, que é a tolerância herbicida. Aqui a gente usou basicamente todas as moléculas e manejos do setor e a gente calibrou essa tolerância baseado no pior cenário. Tá? Então aqui é baseado na molécula que deu mais fitotoxicidade e aí a gente colocou essa classificação. E aí um ponto que é importante, tá? Frisar que eu trouxe até esse gráfico para poder ilustrar um pouco mais. Todo mundo dá fito quando aplicado fora da janela ideal do herbicida. Porém, existem variedades que conseguem metabolizar esse produto de uma forma mais efetiva, tá? Que a gente chama de variedades com alta tolerância a herbicida. Caso aqui da 9009, a gente pode ver que ela tem uma nota de fito relativamente alta, até um pouco parecido com a 579, só que não teve perda, não teve decréscimo de TCH. Existe uma classe intermediária aqui, que é a classe de variedades com média tolerância a herbicida. Tá? Então, no caso, por exemplo, 9002 e 9006 que eu trouxe para ilustrar, elas têm notas de fito também alta, então, ou seja, vai aparecer a fito, porém, a genética consegue metabolizar essa molécula e aí a perda de produtividade ela é inferior ao padrão, no nosso caso aqui é 579. Tá? Padrão de susceptibilidade. Que é reconhecidamente no mercado é um material que tem suscetibilidade, assim como a 7515 que você colocou tem alta tolerância também a herbicida, o uso de herbicida fora da janela adequada. Tá? Muito legal. Então esse é um ponto que assim, como eu uso isso no meu dia a dia? Tá? Cada situação da usina é muito específica, mas por exemplo, eu posso pegar essa informação e eu sei que, por exemplo, áreas que às vezes têm um histórico de mato, que é um pouco mais difícil de controlar, ou áreas que têm, porventura, ali um pouco mais de umidade, que tem um banco de semente um pouco maior, principalmente áreas de bacia de vinhaça, ou áreas que eu, por exemplo, vou ter que fazer um controle de herbicida na época mais úmida, que é onde geralmente acontece mais fito, eu penso em alocar variedades que tenham média ou alta tolerância nessa condição. Áreas que têm uma baixa tolerância, variedades que têm baixa tolerância a herbicida, eu posso colocar em áreas que eu sei que eu tenho um cuidado um pouco melhor, que eu tenho menos banco de semente. Então eu consigo alocar isso de uma forma a otimizar a forma de alocar minhas variedades dentro do canavial, tá? Dentro da área produtiva do produtor. Tá? Perfeito, Jardelson. Muito bacana. Tem mais alguma aplicação que você gostaria de destacar? Sim, então é um cenário que hoje está bem complicado, né, com a parte de adubação, mas a gente viu também a questão de responsividade à adubação. Tá? Aqui é um trabalho que a gente também vem conduzindo, só um ponto adicional, tá? Isso aqui não é o CTC que faz sozinho, isso aqui a gente tem participação das usinas, a gente tem participação de consultores externos para poder chancelar aqui esses trabalhos. E com relação à adubação, a gente fez exatamente isso. A gente calibrou dentro do manejo hoje do setor níveis de uso de adubação, desde o nível convencional, que é um padrão de mercado, que a gente pega lá no boletim 100, na base do boletim 100, e na base de alta produtividade do boletim 100, que a gente chama de padrão otimizado, tá? Que é adicionando mais fertilizante ao sistema fora da recomendação padrão, fazendo adubação de cobertura, fazendo uso de pontos acima de fósforo, de potássio, nitrogênio, etc. Tá?
Então, o que a gente vê? A gente tem variedades que elas conseguem responder de forma diferente também. Acho que para ficar um pouco mais ilustrativo isso aqui é a CTC 9008. Aqui a gente tem cana-planta, então todo mundo vai bem, né? Cana-planta, todo mundo é bonito, como o pessoal fala aí no setor. Aqui, sem nada de adubo. Lá no T2, que é o convencional, seria o manejo padrão, e no T4, que é o otimizado maior, né, que a gente usou de adubação, a gente tem uma resposta ali acima de 5 a 10% ali de produtividade a mais. Tá? O que significa isso? A partir dessas informações, a gente consegue fazer uma classificação das variedades quanto à responsividade em adubação. Então, a gente categorizou esse trabalho em variedades pouco responsivas, que são padrões de mercado baseado principalmente ali com a 7515, materiais que têm baixa resposta ali para adubação, variedades moderadamente responsivas, que entregam de 5 a 10% a mais de produtividade. Então, aqui já começa a pagar a conta da minha adubação adicional. E acima de 10% de produtividade, que são altamente responsivas. Então, por exemplo, a gente tem a CTC 9003BT, 9009, a Tecna 2994. De novo, como que eu uso isso no meu dia a dia? Eu sei que é difícil hoje falar no setor que eu vou investir mais em adubação por conta das restrições, mas é justamente aí que a gente tem que usar essas informações. Se eu conseguir alocar essas variedades em áreas que são mais férteis ou áreas que eu tenho um menor risco produtivo, por exemplo, áreas próximas da usina, e se eu puder investir um pouco mais em adubação, eu vou reduzir meu custo logístico, eu vou carregar mais cana em um raio médio menor. Enquanto que variedades pouco responsivas, eu posso colocá-las um pouco mais distante da usina, e eu posso perder até o risco, porque a gente sabe na operação, você leva às vezes um adubo para uma área mais distante, às vezes chove, você tem que deixar o adubo embalado, corre o risco de empedrar. Então tem uma série de riscos operacionais que eu posso mitigar aqui. Às vezes, em vez de eu colocar essa adubação maior longe da usina, eu coloco ela próximo da usina e trago mais cana perto ali da boca da usina diretamente. Tá? Então são algumas formas de ver essas informações, tá, que a gente consegue trazer. Aqui está herbicida e adubação, mas na nossa bula a gente tem outras informações que estão ali dentro. A gente tem a parte, por exemplo, de viveiro, para saber a viabilidade de gema, então em que momento que eu consigo colher o viveiro ali para ter a melhor efetividade de plantio. Uso de maturadores, resposta maturador, que a gente falou antes, que é tão importante agora nesse começo de safra. E adicional a isso, a gente está fazendo outros trabalhos para ver a questão de responsividade para irrigação, uso, por exemplo, de bioestimulantes, que tem crescido aí no setor. O setor ele adequa muito bem essas tecnologias. Então, tem uma série de outros trabalhos que a gente, como CTC, gostaria de trazer para vocês não precisarem testar. Tá? Eu gosto de falar que assim, testar custa muito caro. Então, experimentação custa caro. A gente sabe que tem usinas que têm isso no DNA delas, é muito bom ver isso, né? As usinas fazendo ensaios, fazendo testes lá dentro. Porém, no fim do dia, a usina entrega açúcar, álcool e energia para o setor. Então, quanto mais a gente conseguir melhorar a efetividade disso, melhor. Bom, excelente, Ardelso. Acho que você trouxe muito conteúdo aqui do pacote, daria para a gente explorar muito mais, mas por questão de tempo, a gente vai ter que caminhar aqui para o encerramento. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso produtor, que quer maximizar a sua produtividade já na próxima safra. Deixa uma mensagem, por favor, para... Bom, a próxima safra vai ser desafiadora, isso aí infelizmente já está dado, a gente sabe que os custos têm aumentado, tem uma série de cenários de mercado que vão fazer isso ser cada vez mais complexa a produção de cana, e por isso a gente precisa usar essas informações da melhor forma. Tá? Então você ter informações ajuda na estratégia de como maximizar o meu retorno dentro da operação. Tá? Então por isso que eu acho que é tão relevante sentar, conversar com o seu RTV, conversar com o time técnico do CTC, entender como usar essas informações para poder buscar o máximo potencial produtivo. Tá? Eu acho que a mensagem principal a gente não pode, por conta de um ano, que vai ser agora, provavelmente, essa safra já foi ruim, mas a próxima safra também vai ser um desafio, a gente projetar isso para sempre. Isso aí é uma questão de ciclo, a gente vê que inclusive tem uma tendência positiva mais à frente com relação a como esse mercado vai reagir. Então, na hora que o ciclo virar, a gente tem que ter cana pronta para poder abastecer o mercado. Tá? Então, usar essas informações da melhor forma. E a gente tem hoje já uma robustez de dados, uma maturidade dessas informações que conseguem já fazer esse potencial produtivo ser expandido. Então, realmente sentar, alocar e a gente ajuda nisso. O CTC está aqui para poder conversar com os clientes, para poder entender cada situação, cada nível de manejo e como que a gente consegue explorar o máximo potencial dessas variedades. Muito bom, excelente. Bom, só para fazer uma rápida síntese aí do que a gente conversou, a gente vê claramente que produtividade não é construída em função de uma única variável, e sim de uma série de decisões técnicas ao longo do ciclo produtivo. Então, você muito bem explorou aí tanto a questão genética,
a questão de posicionamento varietal e manejo também, a gente falou muito sobre principalmente época de colheita. Tem também a questão da época de plantio também, que é uma variável importante. O pacote tecnológico eu acho que vem para refinar tudo isso, né? Para de fato a gente conseguir explorar o maior potencial produtivo das variedades em função desses fatores de manejo. Então, muito obrigado, Jardels, por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio e até a próxima Palavra do Especialista. Muito obrigado.